Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no nosso Encontros. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista clínica. Lembrar a todos vocês que o nosso encontro é mensal. Todo mês um tema super interessante, um convidado especial, como é hoje. Lembrando também que todos os nossos encontros eles estão ficando salvos no YouTube da Oncologia DOR. Então, lá a gente já tem um conteúdo muito bonito e rico, falando de atividade física, de qual açúcar devemos e podemos usar, falando de medo, também acupuntura. E hoje vamos ter a apresentação do nosso amigo. Fabiana, obrigada por mais um evento com a gente. Obrigada, Júlio. Passo a palavra para a Fabiana para dar as boas-vindas a vocês. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas no chat, que no final a gente passa para o Júlio. Boa noite a todos. Obrigada, Sabrina, por mais essa parceria. Obrigada à equipe do marketing também. Obrigado ao enfermeiro Júlio, que vai falar hoje sobre um tema importantíssimo, vai abordar sobre os cuidados da enfermagem. Eu costumo dizer que a enfermagem é a nossa melhor parte dentro da oncologia, né? E é a equipe da enfermagem que é quem cuida, quem está quase que diariamente com nossos pacientes. Então, hoje a gente traz o Júlio para falar um pouco desses cuidados, para orientar a vocês, pacientes, os cuidados que vocês devem ter durante o tratamento de quimioterapia, radioterapia, um pouco da hormonioterapia também.
Júlio, é com você, tá? Muito obrigada por ter aceito o convite. Sem problemas. Então, mais uma vez, meu nome é Júlio, sou enfermeiro, trabalho na Oncologia DOR na Clínica São Vicente da Gávea, e hoje a gente vai estar trazendo o olhar do enfermeiro, o enfermeiro no atendimento ao paciente oncológico. Pode passar, por favor. Aqui alguns temas que nós vamos abordar hoje, vai ser o acolhimento de enfermagem, avaliação precoce, orientações de enfermagem para o paciente em tratamento de radioterapia, quimioterapia oral, quimioterapia venosa, hormonioterapia, e falar também sobre acessos vasculares. E é um grande debate que a gente enfrenta no dia a dia, nos nossos atendimentos. Então, vamos deixar ele para o final, mas vamos falar sobre ele. Pode passar, por favor, Sabrina. Consulta de enfermagem, ela é o primeiro contato que nós temos com o paciente. Nós gostaríamos muitas vezes que esse contato ele fosse feito até mesmo antes do tratamento, porque seria uma forma que nós teríamos de estar conhecendo mais esse paciente, entendendo qual é a realidade desse paciente, com quem que esse paciente reside, quem vai ser o grupo de apoio que esse paciente vai ter, os cuidados que são orientados para que ele tenha em casa. Saber se esse paciente ele tem filho, se ele pretende ter filho, também é algo importante, porque por algumas vezes... Deixa eu ver se vai melhorar o som. O som aqui está no máximo. Tá baixo ainda para vocês? Tá baixo, Júlio. Se você puder aumentar um pouquinho, por favor. Deixa eu tirar aqui e tentar ver se vai... Assim vocês me escutam? Vocês estão me escutando? Melhorou alguma coisa no som? Melhorou? Então, nesse primeiro momento de conhecer a história do paciente, a gente está entendendo, sabendo qual é a realidade dele, observar o nível de orientação, informação que esse paciente ele apresenta, se ele estiver com acompanhante. Saber também se esse acompanhante ele tem um bom entendimento sobre o que vai estar sendo informado para esse paciente. Nesse momento, a gente informa alguns cuidados, mas a gente tem que ter uma cautela na quantidade de informações que são passadas para esse paciente. E no estabelecimento de vínculo, talvez muitos já passaram por isso no momento de um atendimento com o paciente e no retorno do paciente para o tratamento, desse paciente perguntar por esse profissional que está atendendo. Então, o paciente, no retorno, ele vai chamar pelo enfermeiro que atendeu anteriormente. Então, quando a gente consegue estabelecer um vínculo, a gente consegue ganhar a confiança desse paciente. Esse estabelecimento de vínculo, ele aumenta a adesão ao tratamento e aumenta a adesão também aos cuidados, que esse paciente passa a confiar e acreditar no que você está passando para ele. Muitos pacientes também, eles já vêm com informações, sejam informações passadas por amigos, familiares, outras pessoas que já tiveram um histórico, um convívio com câncer e tratamento, além da internet, que é uma grande rede onde os pacientes, até mesmo os profissionais, eles buscam algumas informações. Felizmente ou infelizmente, nem todas as informações elas são verdadeiras, elas são completas. Então, cabe a nós, profissionais, enfermeiros, nesse momento, passarmos as reais orientações ao paciente, tirando dele aquele medo que muitas vezes um paciente vai chegar perguntando se a quimioterapia dele vai ser a vermelha, que é a primeira preocupação de um paciente, saber se a quimioterapia dele é vermelha, que ele ouve falar que a vermelha é a quimioterapia mais forte. Então, a gente orientar esse paciente, explicar qual é o tratamento dele, explicar para qual é a finalidade do tratamento, é importante, juntamente com mais um estabelecimento de vínculo. E na avaliação dos sinais vitais, é para conhecer o paciente antes do tratamento.
a gente avaliando o paciente, a gente sabe se o paciente, num ciclo posterior, vai chegar com uma pressão mais elevada, ou se aquela pressão um pouco mais elevada é o que acaba sendo até que ele vai falar que é a normal dele. Então a gente vai reconhecer, perceber um sinal de ansiedade, vai perceber se esse paciente está ganhando peso, está perdendo peso ou está conseguindo manter. Então esse primeiro contato com o paciente, ele vai nos dar uma oportunidade de conhecer a história dele, orientar sobre o tratamento, estabelecer vínculo, tirar alguns preceitos que ele já tem em relação à quimioterapia e conhecê-lo para os ciclos seguintes. Pode passar, por favor, Sabrina. Aí, nesse momento, é uma oportunidade que nós vamos ter para avaliar a via de acesso, que é algo super importante que nós vamos precisar com esse paciente. Porque nem todos os protocolos, nem todos os pacientes, eles têm a condição de realizar um tratamento pela mesma via de acesso. Muitos pacientes, a maioria dos nossos tratamentos, eles ainda são feitos por via periférica. Alguns protocolos, eles obrigatoriamente, eles pedem uma via central, mas a via periférica ainda é a via de mais utilização durante o tratamento. Quando o paciente ele chega com algum conhecimento prévio em relação ao catéter, por exemplo, a gente tem que conversar, orientar, porque normalmente eles só têm a informação de que é um procedimento cirúrgico e isso traz para eles uma pequena um receio em relação à implantação de um catéter. Algo que para os profissionais ele ajuda muito. E para os pacientes também. Muitos pacientes nossos, eles depois de colocar o catéter, eles falam que foi a melhor coisa que fizeram. Mas isso já se passaram alguns ciclos no qual a gente tenta o convencimento, na verdade, de uma nova via de acesso para esse paciente. Toda oportunidade de contato com o paciente, a gente consegue avaliar os efeitos adversos do tratamento para esse paciente. Quando a gente também estabelece esse vínculo com o paciente, esses efeitos eles nos são passados de forma mais precoce. O paciente entra em contato, ele faz quase que é o contrário do que às vezes a gente já faz, que é uma busca ativa desses sintomas. O paciente ele reporta para a gente quais os sintomas eles estão apresentando, então a gente consegue tanto encaminhar quanto reorientar esse cuidado, novamente, seja numa visita a um outro especialista, um outro profissional dentro da clínica, ou até mesmo por telefone, que esses pacientes algumas vezes ligam para a gente para informar que eles estão tendo náusea, diarreia, e a gente consegue intervir de uma forma precoce, não esperando esse paciente retornar para um próximo ciclo, que às vezes pode ser 21 dias depois, então o paciente passa menos tempo sob os efeitos adversos de uma quimioterapia e ele passa com um cuidado, uma orientação mais próxima para ele. Então isso traz uma confiança também no profissional que está atendendo esse paciente. A reorientação dos cuidados ela é sempre importante, reforçar com o paciente se está tendo alguma dificuldade em seguir os cuidados orientados. São muitas informações. O primeiro momento talvez seja uma gama de informação que esse paciente está tendo. O paciente ele está sabendo que ele vai fazer um tratamento de quimioterapia, então ele já tem todo o medo, todo o receio. A gente então tem que trabalhar dia a dia, tratamento ciclo a ciclo, para que esse paciente ele consiga levar de uma forma que não atrapalhe tanto no dia a dia dele. O nosso objetivo é que o paciente consiga realizar o tratamento, mas que ele mantenha as atividades dele do dia a dia sem nenhuma intercorrência ou menos prejudicado possível. E quanto ao direcionamento para a equipe multiprofissional, que acho que é um trabalho que é feito muito conosco na Gávea, a Fabiana trabalha muito perto da gente, então a gente tem um direcionamento muito precoce para os profissionais desse paciente. O paciente, por muitas vezes, ele tem uma dificuldade em realizar uma boa alimentação, ingesta hídrica, então a gente aciona a nutrição. O paciente às vezes não consegue realizar uma atividade física, tem um comprometimento de um membro,
a gente aciona a fisioterapia de forma precoce para minimizar os danos nesse paciente e fazer com que a recuperação dele seja mais rápida. Tem também um trabalho de psicologia, farmácia, dentista na clínica. Então, tudo isso voltado para o paciente a fim de que o tratamento dele seja cercado de profissionais para visar a redução dos danos e minimizar os efeitos adversos da quimioterapia para esse paciente. Pode passar, por favor. Pode passar. Próximo. E agora foi muito. Agora foi muito, hein? Falar um pouco sobre a radioterapia para o paciente oncológico. Lembrar que todo tratamento, nem todo tratamento é igual. Existem pacientes com determinados tipos de câncer, determinados tipos de tratamentos para este grupo. Aqui eu trouxe alguns tipos de regiões de tratamento e alguns efeitos adversos que esse tratamento ele provoca. Paciente com tratamento em cabeça e pescoço, com xerostomia, ressecamento da boca, aumento de mucosite, dificuldade de se alimentar, rigidez de mandíbula, queda de dente também, que muitos pacientes apresentam por conta da radioterapia, e linfedema. Então, o paciente de cabeça e pescoço, mais uma vez falando da equipe multidisciplinar, ele é acompanhado muito de perto pela fisioterapia, pela dentista, pela nutrição, além do enfermeiro que está atendendo no setor de radioterapia. Outros pacientes também, como paciente de mama, paciente com câncer de estômago ou região abdominal, pelvis, esses pacientes eles precisam de um acompanhamento mais próximo, porque os efeitos adversos, eles além de serem diversos, nem todo a carga do cuidado, ela não pode ficar voltada só para um profissional. Então, o profissional saber encaminhar, saber orientar, saber dividir com outros profissionais, isso não traz para o paciente uma melhora muito grande ou pelo menos um suporte muito grande. Esse paciente ele não fica desamparado no sentido que a partir do momento que eu não consigo mais ajudar a resolver um problema apresentado pelo paciente, há outros profissionais com outras especialidades que conseguem suprir essas informações, esses cuidados que esse paciente precisa. Então, o paciente com de cabeça e pescoço, estômago, região abdominal, que pode apresentar toda essa dificuldade em relação à função gastrointestinal, alimentação, náuseas e vômitos. Esse paciente ele precisa desse acompanhamento, além da informação do médico da radioterapia, o radioterapeuta, o enfermeiro que trabalha no setor de radioterapia. Um paciente com câncer pélvico é outro paciente que a gente também tem que trabalhar bem. Aí entra mais uma vez o cuidado da fisioterapia em atividades para esse paciente, porque um paciente com tratamento de canal anal, fazendo espessamento de vagina, então essa paciente ela tem que ser acompanhada, porque são questões que passam além do tratamento e podem levar alguns meses de recuperação. Então, essa recuperação ela é importante para esse paciente. Então, o tratamento, o acompanhamento vai ser importante para esse paciente. Pode passar, por favor. Pode passar.
Na hormonioterapia também nós temos vias de administração diferentes. Pacientes podem fazer o tratamento por via subcutânea, via intramuscular, via oral. Efeitos adversos para esses pacientes, eles também são efeitos consideráveis que podem, no dia a dia, trazer dificuldades para esse paciente. Então, o paciente que faz um bloqueio hormonal, ele tem uma possibilidade de osteoporose, um ganho de peso, redução de massa muscular, com ganho de peso. Então, esse paciente ele passa por algumas mudanças, tanto físicas quanto comportamentais também. Então, mais uma vez, os cuidados, as orientações, a interação com a equipe multidisciplinar, os cuidados de enfermagem para esse paciente, em relação à alimentação, a uso adequado, nos horários adequados da medicação, a aplicação das medicações, aos cuidados posteriores à aplicação, principalmente no local que esse paciente pode vir apresentar. Tem paciente que faz uma medicação no qual nós pedimos para esse paciente que ele fique pelo menos um período do dia, um dia sem realizar atividade física por conta do risco de sangramento. Então é importante a gente ter essa avaliação, esse cuidado com o paciente e essas orientações para que as informações para ele elas sejam claras, para que, se por acaso vier a acontecer algum evento, algum efeito adverso para esse paciente, ele esteja ciente dessa possibilidade, não seja um fator de estresse além do que ele já está passando com o tratamento. Pode passar, por favor. Falar um pouco agora da quimioterapia venosa, é o que eu mais tenho vivência com os pacientes no trabalho. Os cuidados gerais que nós passamos para os pacientes em tratamento com quimioterapia são os cuidados com pele, unha, mucosa, porque a pele, paciente, lesão de pele, retirada de cutícula, são portas de entradas que podem vir a trazer infecções. Então, a gente orienta esse paciente a manter a pele bem hidratada, evitar a retirada de cutícula das unhas, observar a mucosa oral, se a boca está mais ressecada, se está com alguma lesão na boca, porque essas mucosites provocadas por algumas quimioterapias podem dificultar a deglutição desse paciente. Esse paciente então acaba tendo mais dificuldade em se alimentar. Orientação quanto à hidratação, aumentar o volume de líquidos para poder a gente tem sempre que fazer esse comparativo com os pacientes, que é importante que a medicação entre no organismo, faça o efeito, mas é importante que ela saia, e isso minimiza os efeitos adversos da quimioterapia. Então, uma das vias de eliminação é através da urina. Então, quanto mais ele urinar, mais ele vai estar eliminando os possíveis efeitos adversos da medicação ou reduzindo. Outros cuidados, outras orientações que a gente passa em relação a náuseas e vômitos, normalmente a gente pede para o paciente já levar com ele para o primeiro tratamento a receita médica, porque ali a gente verifica com o paciente, checa se ele tem alguma dúvida em relação ao que foi passado para ele fazer o uso em casa. Então é mais uma forma da gente estar acompanhando. Para minimizar, a gente conversa com o paciente, tentar fracionar as refeições, porque quanto mais tempo esse paciente passa sem se alimentar, maior é o acúmulo de suco gástrico e maior é a sensação de náusea. Então, são alguns cuidados, alguns pontos que nós levantamos e orientamos esse paciente desprezar diurese, a evacuação também. O paciente em casa, alguns outros com filho pequeno, esposa, outras pessoas dentro de casa, a gente orienta o paciente, mais tampa da privada, realiza duas descargas completas por conta da eliminação dos metabólitos da medicação, que pode se dissipar. É um cuidado tanto para o paciente quanto para o próximo, para o familiar que está convivendo com esse paciente. Então, são cuidados gerais que nós passamos para esse paciente no intuito de dar a ele uma visão não só daquilo que ele já conhece da internet ou por outras pessoas. A gente passa para esse paciente as orientações que nós estudamos e que vão ajudá-lo durante esse percurso de tratamento. A fadiga, que é algo possível relacionado à quimioterapia, orientamos atividade física e sempre um apoio da nutrição, da fisioterapia, para nos
auxiliar com esse paciente. Muitos pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande em realizar atividade física, a fadiga é mais um fator que traz dificuldade muito grande para esse paciente, então tentamos, a partir do momento que o paciente está liberado pela equipe médica de realizar atividade física, que ele faça uma rotina de atividade física para minimizar essa fadiga. Temos hoje um tratamento para uma tentativa de redução ou para evitar a alopécia, que é a touca de resfriamento capilar, algo muito procurado nas clínicas hoje em dia e que tem um benefício. Muitas vezes o nosso benefício ele não é completo, não é 100% de manutenção, mas a gente consegue fazer com que esse paciente, se ele faz um ciclo de quimioterapia que vai durar 4 meses de tratamento, que ele teria alopecia logo no início, se a gente conseguir fazer com que ele tenha alopecia para o final do tratamento, é menos tempo que ele tem alopecia. Então, é um benefício também para esse paciente. Então, essa informação é passada até mesmo para ele se sentir seguro do que ele está aceitando passar em decorrência do tratamento. Mais uma questão que a gente aciona muito a fisioterapia para neuropatia periférica. Paciente com neuropatia periférica tem transtornos no dia a dia dele, ele tem dificuldade em coisas simples do dia a dia, amarrar um cadarço, sentem dor, esse paciente não consegue muitas vezes abotoar uma camisa, então o trabalho da fisioterapia é importante. Mais uma vez, é a equipe multidisciplinar. Aqui acabo que falo muito da fisioterapia, mas tem nutrição, tem psicologia, que são super importantes para esse paciente. E orientamos também sobre cuidados, sobre as alterações hematológicas. Quais os cuidados que esse paciente necessita ter em decorrência dessa alteração hematológica. O paciente em quimioterapia, ele possivelmente pode ter uma queda dos neutrófilos, então um risco maior de infecção. Observar sinais de infecções, febre, prostração, paciente comunicar ao médico quando ocorrer qualquer um desses eventos, risco de sangramento aumentado por conta de plaquetopenia. Então, são eventos que a gente orienta o paciente para que isso não seja uma surpresa para ele no momento que vier a acontecer, caso venha a acontecer. Então, são situações possíveis que são informadas a fim de preparar o paciente para esse percurso. Pode passar, por favor. Aí os cuidados específicos em relação ao intervalo de tratamento, que nem todo tratamento é igual. Paciente com câncer de mama, ele pode fazer tratamentos diferentes voltados para o tratamento da mama. Então, orientar para aquele paciente qual vai ser o intervalo dele, a necessidade de exames laboratoriais que esse paciente precisa antes dos tratamentos. Alguns tratamentos eles têm um espaçamento maior, outros são a cada ciclo, então a gente orienta esse paciente, sempre em contato com a equipe médica também, para confirmar se há necessidade de estar realizando um exame laboratorial naquele momento, ou se será um pouco mais à frente. As consultas, alguns pacientes, eles acabam deixando de passar em consulta por um período. Então, a gente vai lá, reforça sobre consultas, para esse paciente não ficar, digamos, esquecido, digamos assim. A gente cobra o paciente, pergunta se tem passado em consulta. Quando o paciente fala que eu estou tanto tempo, a gente já pede para marcar uma consulta, fala com as secretárias. A gente tenta fazer um trabalho para segurar mesmo o paciente, no sentido de para ele não fugir das nossas mãos, para que a gente consiga acompanhar ele durante todo o tratamento, de forma a ele não ficar perdido no caminho do tratamento. Mais uma vez, a touca de resfriamento capilar, ela tem cuidados muito específicos, tanto durante o tratamento quanto em casa, e isso tem que ser informado para o paciente, porque é um momento que o paciente vai ter que abrir mão de algumas coisas, pintar cabelo, utilizar produtos químicos, evitar tudo que venha aquecer. Então, não é só a utilização da touca no momento da quimioterapia, é também todo um cuidado informado que esse paciente vai ter em casa, quais produtos são indicados para esse paciente estar utilizando em casa. Então, todas essas orientações vêm a ser importantes para esse paciente. Em relação à febre, mais uma vez, entrar em contato médico, médico muitas vezes pede para esse paciente se encaminhar em emergência, realizar exame de sangue, e aí ver se entra com antibiótico, se o paciente precisa de internação.
Então, a febre é um sinal importante que o paciente ele tem que comunicar de forma precoce ao médico ou à equipe para poder fazer essa ponte também com o médico. Pode passar, por favor. E falar um pouco dos tipos de acessos venosos. Esse é o acesso venoso periférico, ainda muito utilizado no tratamento quimioterápico, onde aqui nessa foto ela até vê bem o que a gente gostaria que fossem os acessos, no sentido de que o curativo transparente, ele nos traz uma possibilidade de observar o ósseo do acesso, visualizando se está tendo alguma hiperemia, edema, até percebendo mesmo calor em torno do acesso, é, é ainda mais utilizado. Nós temos alguns cuidados para esses pacientes, a fim de evitar alguns danos possíveis decorrentes do tratamento da quimioterapia. Então, flebite, possível extravasamento, observar o local da punção, o tipo de veia que nós estamos colocando esse acesso é importante. Se nós formos fazer um tratamento muito longo, com uma quimioterapia que tem uma osmolaridade alta, então a gente tem que observar se a gente vai conseguir fazer naquele local, se é adequado o gelco que nós estamos utilizando. Então, o acesso venoso ele é um procedimento realizado pelo enfermeiro. Ele tem baixíssimo custo em relação a outros tipos de acesso e ainda é o mais utilizado. Tem alguns eventos adversos que podem ocorrer, como a flebite, que é algo que incomoda o paciente. Às vezes o paciente ele tem uma restrição de membro e por decorrência do tratamento ocorre uma flebite e esse paciente ainda ele tem uma restrição de um membro, nós utilizamos o outro e acaba que a quimioterapia mesmo provoca uma flebite, então esse paciente acaba tendo maiores dificuldades. Então, a avaliação lá atrás, a avaliação precoce, ela nos orienta, ela nos permite ver com esse paciente a possibilidade de um outro dispositivo de acesso. E para outros dispositivos de acesso, nós temos... Pode passar, por favor. Nós temos o Portia-CAT, que é o catéter totalmente implantado. Esse tipo de catéter, ele tem um diferencial porque ele é um procedimento cirúrgico, ele fica totalmente escondido embaixo da pele, porém, por ser um procedimento cirúrgico, ter um custo mais elevado, ele ainda traz para o paciente um pouco de receio. O paciente tem um certo medo do que vai ser dessa região que vai ficar à mostra. Então, a gente tenta orientar, nem todo catéter ele fica bem à mostra, assim, alguns ficam um pouco mais escondidos. Então, a gente tenta orientar esse paciente do benefício, mas também dos riscos, por conta de uma cirurgia, e outros riscos também, possíveis infecções. Porém, para alguns pacientes, esse acaba sendo o melhor tipo de acesso, porque às vezes é um paciente que ele mora longe, e quando o paciente não tem a possibilidade de fazer um acesso venoso periférico, esse acaba sendo o melhor tipo de acesso, porque o paciente, às vezes, mora longe, não tem com quem trazer para a clínica para fazer uma manutenção do outro dispositivo, que é a PIC, semanalmente. Esse material, o porte, ele tem uma possibilidade do paciente ficar pelo menos um mês sem fazer uma manutenção, e em alguns casos até os pacientes podem ficar 3 meses sem fazer uma manutenção de catéter. A manutenção do catéter, em algumas questões, ainda é feita com heparina, mas a gente já tem muitos estudos mostrando que a salinização de catéter ela é tão eficaz quanto a heparinização. Aí você tem o benefício de você não estar colocando uma medicação, uma heparina, no organismo do paciente, dependendo do volume que seja colocado nesse porte, nesse reservatório. Então, a escolha do tipo de catéter, ele vai também de acordo com o paciente, o seu tratamento, que alguns tratamentos, obrigatoriamente, o paciente acaba tendo que colocar um catéter totalmente implantado, então, a visão do profissional juntamente com o paciente. Então, às vezes o paciente ele inicia um tratamento quimioterápico por acesso periférico, mas no decorrer dos ciclos,
a gente acaba percebendo que esse paciente ele não vai ter uma condição adequada de terminar todo o tratamento por acesso periférico. Então, a gente indica, a gente conversa, a gente orienta, e procuramos também, junto com a equipe médica, estabelecer qual vai ser o melhor tipo de acesso. Teve alguns casos que aconteceram, da gente avaliar, aí volta lá atrás para conhecer um pouco do paciente. Uma paciente dentista que foi para iniciar um tratamento conosco, antes de iniciarmos o tratamento, o médico solicitou uma avaliação. E ali nós vimos que a medicação que ela fazia tinha um potencial, um risco era medicação vesicante, podia vir a provocar uma lesão. Essa paciente ela já tinha a gente já ia poupar um lado, que seria o lado da lesão, por conta de risco de linfedema. Então nós iríamos poupar um membro dela para poder fazer, por conta da futura cirurgia que ela faria. Então, qual seria o melhor acesso para essa paciente? E quando ela falou a profissão dela, dentista, que faz muito trabalho com as mãos, nós já de imediato pensamos no porte para minimizar um possível efeito adverso, um evento adverso relacionado à infusão da quimioterapia pelo acesso periférico. Pode passar. Esse é um tipo de catéter também, PIC, que é um catéter central de inserção periférica. Ele tem algumas diferenças em relação aos outros dois catéteres. Que ele fica, o catéter totalmente implantado, ele fica totalmente escondido. Esse tipo de catéter, ele fica inserido no paciente, o paciente ao término do tratamento. Ele é liberado com esse material, então ele acaba tendo que ter uns cuidados redobrados em casa. Acaba sendo como se o paciente tivesse com o acesso periférico na clínica, mas ele acaba levando esse material todo alojado para casa, e ele é orientado e precisa fazer os cuidados desse material a fim de minimizar o risco de infecção. E aí, como nós falamos, esse é um tipo de catéter que ele precisa fazer uma manutenção semanal. Então, semanalmente, esse paciente tem que se dirigir à clínica para fazer a manutenção de catéter. Mas temos alguns benefícios também. Tem pacientes que já realizam tratamentos semanais. Então, se esse paciente ele tem uma programação de início e término, então acaba sendo uma escolha melhor em decorrência do catéter totalmente implantado. Acaba que ele tem um custo menor, ele não é um procedimento cirúrgico, então ele pode ser realizado tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico, muitas vezes o vascular, o enfermeiro habilitado, capacitado, o médico precisa ser também. Então, o catéter PIC, ele tem esse contraponto, que seria o paciente ter que ter esses cuidados em casa, mas ele tem esse benefício de ter menos custo, e no último dia de tratamento a gente já pode tirar esse material, o paciente vai livre, sem nenhum tipo de acesso para casa. Pode passar. Pessoal, agradecer a vocês mais uma vez, pedir desculpas pelo início por conta desse compartilhamento de tela, do áudio, que algumas vezes falhou. Agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui. Obrigada, Júlio. Foi maravilhoso. Eu acho que você abordou, tenho certeza que você abordou vários pontos que são sempre muito presentes na rotina do paciente. Eu lembrei de um trabalho que foi apresentado no maior congresso mundial que a gente tem, foi apresentado mais ou menos há uns 3 anos atrás, que mostrava que o papel do enfermeiro, né, a gente chama de enfermeiro navegador, enfim, o enfermeiro ser contactado durante o tratamento, quando ele tem os sintomas, né, independente de quais sejam, e a gente sabe que essa intervenção, o contato com o profissional, faz com que os sintomas sejam resolvidos mais cedo, que os pacientes tolerem melhor o tratamento, tenham uma qualidade de vida, que não se atrase o tratamento. Então, reforçando aqui a importância de se conversar, né, de ouvir, de tirar as dúvidas, porque é engraçado, eu vivi isso ontem, é muito frequente estar assim fresco, porque foi ontem. Eu expliquei tudo para a paciente, ela ia começar o tratamento ontem, tudo de alimentação, tudo. Aí ela chegou em casa, ela estava muito ansiosa depois da químio,
e com várias questões que ela não tinha na hora da consulta, e eu vi que foi, e ela me falou, é que eu procurei no Google, eu vi na internet, e aí minha amiga resolveu falar, eu contei para não sei o quê, e aí virou de cabeça para baixo, uma pessoa que estava tão tranquila. Exatamente. Então, essa percebe muito importância. isso mesmo. A gente acaba percebendo muito isso. Familiares, amigos, a internet é um facilitador. Familiares e amigos são uma rede de apoio. Mas muitas das informações passadas ali, o paciente chega para a gente falando que ele não sabia que ele poderia estar comendo ou bebendo, por exemplo. Coisa simples, ele fala que falaram para ele que ele não beber água e não comer durante o tratamento. Então, o paciente, muitas vezes, tratamento de 8 horas, ele passaria sem comer e beber. É uma orientação simples que o paciente, às vezes, já chega com essa dúvida. Então, a gente reforça tratamento a tratamento, protocolo a protocolo. Muitas vezes acontece isso, o paciente sai da consulta médica, chega no ambulatório, no posto de enfermagem, com dúvidas do que foi passado no consultório. Isso é normal, isso acontece muito. A gente tem que estar preparado para poder ajudar quando não tivermos a informação de buscarmos, de pedir para esse paciente, de fato, retornar, ou até mesmo a gente buscar essa informação para ele. Seja, às vezes, de uma informação sobre o tratamento, seja até de uma solicitação de exame, que ele ficou com dúvida, qual que seria, qual que ele tem que fazer primeiro. Então, a gente faz muito essa ponte do paciente com a equipe multidisciplinar e é importante a gente desafogar também para a gente, no sentido de direcionar o paciente para quem é necessário de fato. Aí a gente reforça as equipes de nutrição, fisioterapia, farmácia, todos são importantes nesse momento para esse paciente. Bom. Fabi, você quer falar alguma coisa? Por isso que eu falo que o enfermeiro é a nossa melhor parte, né? É ele quem faz essa ponte, é ele quem olha os sintomas, quem escuta o paciente, sabe ser assertivo na hora de encaminhar o paciente para cada profissional, né? Posso fazer umas perguntas assim que o paciente me faz? Eu sempre falo assim, conversa com a enfermagem, já que eu estou esperando pergunta que ainda não fizeram. O que é proibido, Júlio, fazer quando se tem... o que vocês orientam? Não pode fazer com catéter, né? Eu tenho catéter implantado ou com PIC. O que o paciente não pode fazer? Assim, que atividade ele não pode fazer? O que vocês orientam em casa? Assim, você não deve fazer isso. Isso eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho. Principalmente a gente pede para o paciente evitar carregar peso do lado do catéter ou do PIC, evitar, no caso do PIC, lesões por conta de risco de infecção, não deixar, quando alguns pacientes eles levam com o catéter totalmente implantado, uma bomba infusora portátil para fazer a medicação em casa. Então a gente pede para esse paciente, quando for tomar banho, que seja um banho de cintura para baixo. Alguns pacientes, eles ainda até falam para a gente, olha, eu tomei banho ontem porque estava muito calor. A gente orienta a tentar proteger muito bem essa área para não entrar água, porque acaba que a água dentro de um curativo, meio de cultura, crescimento de bactéria, possível foco infeccioso. Atividade física, a gente pede para o paciente evitar o peso e algumas questões, por exemplo, natação, que tem muitos movimentos com o braço naquela região. Então, esses movimentos repetitivos, a gente pede para o paciente estar evitando. A gente tenta ao máximo deixar esse paciente dentro daquilo que é normal para ele. A gente tenta colocar menos restrições e mais possibilidades. O paciente gosta de fazer uma atividade física, então a gente orienta o paciente a buscar outras atividades, seja uma corrida, uma caminhada, pedalar. Então a gente tenta conciliar com o paciente durante esse período de tratamento. Tá, e quando tem flebite, o que vocês orientam? Porque eu fico na dúvida. Compressa quente, compressa fria? Como é que é isso? Isso depende até mesmo do protocolo que esse paciente está fazendo da quimioterapia. Normalmente a compressa fria no local. A gente observa esse local, vê se está tendo edema, se está tendo aumento ou redução a partir de alguns dias. Se o paciente está tendo febre, alguma outra questão que está incomodando mesmo esse paciente. Então,
Compressa fria, normalmente é o que mais nós utilizamos para esse paciente, e observar bem o local. Alguns pacientes, eles apresentam essa flebite química tardia. São pacientes que fazem todo o tratamento, não se queixam, falam que está tudo bem, a gente avalia fluxo e refluxo do acesso, está mantendo, mas ao término do tratamento, o paciente vai embora, 2, 3 dias depois, ele começa a relatar que ficou vermelho, que está dolorido, que está doendo. Aí a gente vai com essas orientações, esses cuidados, para que esse paciente minimize esse incômodo, minimize essa dor. Numa próxima sessão, a gente evita aquela região, a gente se afasta daquela região um pouco, até para dar mais um tempo de recuperação para esse paciente e observar para saber como é que está a extensão dessa lesão nesse paciente também. E talvez reencaminhá-lo ao médico, né? Sim. Tá bom, Júlio. Obrigada. Nada. A gente estava com um probleminha aqui no chat, agora apareceu uma pergunta, achei uma pergunta interessante. Na verdade, chegou uma no chat e uma paciente que estava tentando, também não conseguia, ela me mandou no meu celular. Então, são as duas referentes à touca. Se a touca serve para todos os tipos de tratamento, e outro é se o médico, ele que indica a touca, se tem que o médico indicar, como é que é feito isso? A touca, ela não atende todos os tipos de tratamento do paciente, porque alguns pacientes com câncer hematológico têm uma possibilidade de metástase em couro cabeludo. Então, quando a gente utiliza a touca de resfriamento, faz com que faça a constricção do vaso do couro cabeludo, levando menos quimioterapia. Então, esses pacientes, a gente não tem uma indicação para uso uso da touca de resfriamento. E a segunda pergunta, desculpa. Se o médico precisa sempre indicar, passar por ele. A gente trabalha muito com essa comunicação com o médico também. Muitas vezes o paciente não sabe ou não está querendo fazer, mas quando ele chega no ambulatório, ele, eu gostaria de tentar fazer, eu gostaria de experimentar. Isso é uma prescrição médica também, então a gente tem que passar para o médico e o médico acaba fazendo. Não tem uma restrição clara, ampla, por conta de idade, por conta de tipo dos outros tratamentos, câncer de mama, intestino. O que a gente tem muito é com qual a quimioterapia que está sendo realizada. E alguns pacientes, por conta de uma medicação, que é a oxaliplatina, durante essa medicação, que os pacientes têm uma sensibilidade muito grande ao frio, ou às coisas geladas. A gente não faz a touca de resfriamento e faz só no período pré e pós-tratamento. Então, esse paciente, na verdade, quando é oxaliplatina combinada com uma outra quimioterapia, no caso do irinotecano, um protocolo de FOLFIRINOX. Então, a gente faz a touca de resfriamento, inicia no irinotecano. No momento da oxaliplatina, nós ficamos fazendo só o intervalo da touca, que seria de 1h30 a 2 horas, e no final desse intervalo, nós retiramos a touca e o paciente realiza a última medicação, que é a oxaliplatina. Então, a restrição acaba sendo do tipo de tratamento, no caso hematológico, alguns cânceres hematológicos, nem todos, e algumas medicações. E a comunicação médica, a prescrição médica, ela é sempre feita para que o paciente possa realizar o tratamento. Mas lembrando que nem sempre o paciente informa o médico posteriormente que ele quer fazer e no momento da quimioterapia ele gostaria de fazer. Aí a gente passa por outras questões que seriam a disponibilidade da touca naquele momento e aí a prescrição médica para a realização do tratamento com a touca de resfriamento. Bem, Júlio, tem mais alguma pergunta, Sabrina? Não, também a gente já está nos nossos minutos. A gente está no nosso limite aqui, faltam poucos minutos para a gente terminar. Então, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação, tá? Obrigada mesmo, obrigada a todos os participantes desse evento de hoje, que foi muito gratificante para todos nós. E lembrando que todo mês a gente tem encontros, tá? Com temas sempre interessantes, direcionados a vocês, pacientes, tá? Agosto a gente vai, daqui a pouco, já divulgar qual será o tema, tá? Mas, com certeza, vai ser muito bacana que vocês todos participem,
tá? Que são temas bem relevantes, tá? Obrigada, eu passo a palavra a Sabrina. Obrigada, Sabrina, novamente, tá? Pela parceria. É com você agora. Um beijo. Júlio, quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente com a gente, agradecer a Fabiana, ao pessoal do TI, lembrar a todos que os vídeos ficam salvos no nosso YouTube da Oncologia DOR, e também a gente manda para os pacientes que se inscreveram e não estiveram aqui, para eles assistirem. O tema do mês que vem, algo me diz que vai ser muito lindo, então eu espero todos vocês. E podem compartilhar o vídeo do canal do YouTube com amigos, com quem vocês quiserem, porque o que a gente quer realmente é espalhar informação de qualidade, desmistificar o tratamento do câncer e levar acolhimento. Júlio, mais uma vez, obrigada. Uma palavrinha final aí para a gente finalizar. Queria agradecer novamente a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui. Agradecer a todos aí que participaram e pedir desculpas aí pelo início, que foi um pouco mais conturbado, tá bom? E pela falta de tempo, às vezes a gente acaba não trazendo muito todas as informações, mas espero que tenha ajudado aí vocês nesse tempo que nós estivemos juntos aqui. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite a todos, gente. Vem frio por aí, hein? Tchau.